Oi, gente, boa noite, tudo bem? Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre os saberes, os poderes e as resistências que formam o gênero como a gente conhece hoje, né, na modernidade. Mas faltou ainda se aprofundar em falar o que é feminismo, afinal, que é o nosso tema dessa semana. Feminismo, de acordo com o dicionário Michaelis, é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel e do direito das mulheres, dos direitos das mulheres na sociedade. É um movimento que milita nesse sentido. Então, o que significa falar sobre feminismos? Falar sobre uma grande área de conhecimento que vai se pautar nas análises sobre mulheres, então o que se entende sobre mulheres em cada sociedade, como se entendem essas mulheres, quais os direitos que elas têm, quais os deveres que elas têm, qual o papel que essas mulheres exercem, e a partir desse conhecimento da realidade, da experiência real, da experiência cotidiana de mulheres, fazer um movimento social para ampliação desses direitos. E como a gente viu, nós temos uma longa trajetória de negação de direitos para as mulheres e uma ampliação, uma melhora, uma condição mais interessante de direitos dos homens. Hoje eu queria falar para vocês, aprofundar um pouquinho mais sobre a importância de se falar sobre a esfera pública e a esfera privada e como isso se constituiu como central para se pensar o feminismo hoje em dia. A Chimamanda Adichie, que é uma nigeriana, escreveu esse livro para educar crianças feministas, um manifesto, há alguns anos atrás, há cerca de 2 anos atrás. E nesse livro ela fala o seguinte: o casamento pode ser bom, uma fonte de felicidade, amor e apoio mútuo. Até aí, acredito que todos nós e todas nós conseguiremos concordar. Mas, ela continua, por que ensinamos as meninas a aspirar ao casamento, mas não fazemos o mesmo com os meninos? Há moças que, de tão pressionadas pela família, pelos amigos e até mesmo pelo trabalho, acabam fazendo péssimas escolhas. Em nossa sociedade, a mulher de certa idade que ainda não se casou se enxerga como uma fracassada. Já o homem, se permanece solteiro, é porque ele ainda não teve tempo de fazer a sua escolha. A Chimamanda está falando sobre duas sociedades ao mesmo tempo, que é a sociedade nigeriana e a sociedade estadunidense, onde ela foi radicada. Ela se pergunta como é que ao longo de toda a nossa trajetória como humanidade, o casamento ele se construiu como central para mulheres e o que isso pode ter de implicações boas, mas também o que pode ter de implicações ruins. No caso, ela fala da pressão, da tristeza, da forma que algumas mulheres acabam se engajando, né, nos padrões que algumas mulheres acabam se engajando, que traz muitos prejuízos a elas. E aí, especialmente, quando ela vai continuar um pouquinho, ela vai falar sobre as violências. Mas eu gostaria de falar sobre casamento como uma instituição, como essa instituição que funda, como a gente já falou, o modelo burguês familiar. Esse modelo burguês valorizado, a família burguesa, era considerada símbolo de modernidade e civilização, um espelho da Europa. E isso é transportado para o Brasil a partir do século XIX. A intimidade e o privado, eles começam a ser valorizados, mas regrados, como a gente conversou no vídeo passado, tanto pela igreja quanto pelo Estado, e o universo familiar restringia-se ao marido, à esposa e os filhos, ou seja, queria se restringir isso. Eram as determinações legais e os incentivos religiosos para que se restringisse a esse universo. O ideal de feminilidade a ser buscado era o de uma esposa devota ao lar, ao marido e uma mãe exemplar, sujeito central para a manutenção do modelo familiar nuclear em ascensão. Entretanto, essa mulher doce, ela não deveria ter direitos, como a gente conversou. E aí a gente entra na primeira parte da resistência. A Mary Wollstonecraft, tá um pouquinho ao contrário, assim, mas essa aqui é a que eu falei na aula passada. Ela escreveu esse livro, A Reivindicação dos Direitos da Mulher, numa resposta à Constituição de 1791 da França, porque ela diz, olha só,
A gente teve um grande movimento, um movimento que era, claro, uma revolução burguesa, mas que tinha grande participação tanto de mulheres como de outras minorias, e o modelo dessa Constituição, ela se tornou uma Constituição só para homens, e reafirmou esse ideal de feminilidade, da docilidade, de uma esposa devota ao lar. A Mary Wollstonecraft, que por um acaso é mãe da Mary Shelley, que foi a escritora do Frankenstein, então é só uma curiosidade, ela escreve o seguinte, ela escreve pro Barão de Auton, que é um barão, desculpem o meu francês, mas é um barão que era um legislador da época na França, e ela escreve o seguinte: considere, dirijo-me ao Senhor enquanto legislador, se, no momento em que os homens lutam por sua liberdade e pelo seu direito de julgar por si mesmos a sua própria felicidade, não é inconsistente e injusto subjugar as mulheres, ainda que o Senhor creia firmemente estar agindo da melhor maneira para lhes promover o bem-estar. Quem fez do homem o juiz exclusivo, se a mulher compartilha com ele o dom da razão? Esse é o tipo de argumentação dos tiranos de qualquer espécie, do fraco rei ao fraco pai de família. Estão todos ávidos por esmagar a razão. No entanto, sempre afirmam usurpar o seu trono somente para ser úteis. Não agem vocês de maneira similar quando forçam todas as mulheres, ao negar-lhes os direitos civis e políticos, a permanecer confinadas na família, tateando no escuro? Porque certamente o senhor não afirmará que um dever não fundado na razão seja uma obrigação. Se esse é, de fato, o destino das mulheres, os argumentos podem ser tirados da razão e assim magnificamente sustentados. Quanto mais conhecimento as mulheres adquirirem, mais elas se prenderão ao dever, compreendendo-o, pois, a menos que o entendam, a menos que a sua moral seja fixada no mesmo princípio imutável que todos os homens, nenhuma autoridade conseguirá forçá-las a cumpri-lo de maneira virtuosa. Elas podem ser escravas convenientes, mas a escravidão terá o seu efeito constante, degradando o senhor e o abjeto dependente. A Mary Wollstonecraft, é interessante lembrar que ela também era uma abolicionista e não só considerada uma das precursoras do feminismo. O que ela está dizendo nesse trecho sobre a argumentação de que a razão feminina era tão razão quanto a razão masculina, ou seja, que as mulheres e os homens partilhavam da mesma capacidade cognitiva e que elas deveriam não estar restritas ao espaço doméstico, é o que a gente chama de primeira onda do feminismo. Então hoje eu queria falar para vocês que isso que a gente está separando de ondas, normalmente o feminismo ele é explicado em ondas, a primeira, a segunda e a terceira onda. Ele não necessariamente se refere a um período histórico, até porque a gente está aí falando de. Não necessariamente se refere a anos específicos. A gente está falando do livro da Mary Wollstonecraft, de 1792, né, em que ela está pedindo educação, em que ela está pedindo igualdade no casamento.